todos, bem-vindos ao segundo podcast sobre a Revolução Francesa. Para começarmos, é importante destacar que este importante acontecimento histórico teve 3 fases distintas: a monarquia constitucional, a convenção nacional com o estabelecimento do período do terror e, por fim, o diretório. Após a Revolução, ou seja, após a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, ocorre a proclamação da primeira Constituição da França e o terceiro Estado começa a se transformar em partidos políticos, os quais tinham posições e opiniões muito divergentes entre seus membros. Desta maneira, os girondinos, por exemplo, que representavam a alta burguesia, passaram a sentar-se à direita da Assembleia Nacional e queriam evitar a participação dos trabalhadores urbanos e rurais na Assembleia. Já a planície, que representava a burguesia financeira, passou a sentar-se no centro da Assembleia Nacional e não tinha uma posição definida, uma vez que mudava de posição conforme seus interesses, sobretudo os financeiros. Assim, apoiavam quem estivesse no poder. Já os jacobinos, que passaram a sentar à esquerda da Assembleia Nacional, representavam a baixa burguesia, os sans-culottes e os camponeses, portanto, as classes menos privilegiadas e os trabalhadores explorados. Essa posição em que cada grupo político sentava diante da Assembleia Nacional para discutir as questões políticas e decidir os rumos da França, levou a que esses partidos tivessem posições ideológicas diferentes, e tais posições passaram a se relacionar com o seu lugar de assento. Desta forma, as posições ideológicas de direita, centro e esquerda nascem no berço da Revolução Francesa e estão presentes na formação ideológica dos partidos políticos até os dias de hoje. Internamente, essa divisão entre os partidos na Assembleia Nacional começou a provocar a divisão entre os próprios revolucionários, pois os girondinos defendiam posições mais moderadas, já os jacobinos posições mais radicais, ainda mais sob a liderança do Maximilien Robespierre, o qual passou a liderar posições extremadas e radicais. Vale aqui lembrar que todos eles compunham inicialmente o terceiro Estado e, no entanto, passaram, pós a queda da Bastilha, a ter posições e divergências muito claras. A mesa diretora da Assembleia garantia o direcionamento político para a governabilidade da França. Desta maneira, em 1792, os jacobinos assumem a direção da Assembleia e é instaurada a ditadura jacobina, que introduziu novidades na Constituição francesa, como, por exemplo, o voto universal e não mais censitário, baseado na renda, ou seja, todos poderiam votar, independente da sua renda. Fim da escravidão nas colônias, congelamento dos preços dos produtos básicos, como o trigo, por exemplo. Instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Nessa altura, foram ordenadas a morte pela guilhotina de várias pessoas que eram contrárias à Revolução. As execuções tornavam-se um espetáculo popular, pois aconteciam diversas vezes ao dia num ato público em uma grande praça com grande adesão popular. O próprio rei Luís XVI foi morto na guilhotina em 1793. No entanto, após tanto radicalismo, em 1794, Robespierre e seu grupo perdem apoio até mesmo entre os jacobinos. Tudo em função dos atos violentos, do radicalismo do período do terror, os quais levou os girondinos a derrubar os jacobinos. Assim, até mesmo o próprio Robespierre
acabou sendo condenado e executado na guilhotina em 28 de julho de 1794. Os Girondinos instalam o Diretório, terceira e última fase da Revolução. Esta fase durou 5 anos e caracterizou-se pela ascensão e consolidação da burguesia no poder. Esta fase recebeu esse nome pois eram 5 diretores que governavam a França naquele momento, todos vinculados aos girondinos. Inimigos dos jacobinos, o primeiro ato dos girondinos foi revogar todas as medidas que os jacobinos haviam feito durante a sua gestão. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao revogar o congelamento dos preços, por exemplo. Vários países europeus, como a Inglaterra, o Império Austríaco, começaram a invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real no organizar-se para restaurar o trono. Diante dessa situação, o diretório recorre ao exército, na figura do jovem e brilhante general Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos. Dessa maneira, apoiados pelos girondinos, ou seja, pela burguesia, Napoleão Bonaparte dá um golpe, o chamado 18 Brumário, e instaura o consulado, um governo centralizado que traria paz ao país por alguns anos, colocando fim ao processo revolucionário que durou 10 anos e das disputas políticas que levou a profundas transformações da ordem social e da conquista de direitos, os quais se fazem presente até os dias de hoje.